Boa tarde a todos os casais. Vamos mais um momento de palavra aos casais nesta tarde, a qual o Senhor colocou ao meu coração como tema desta palavra nesta tarde é: o vinho não pode acabar no casamento. Baseado aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 10. Eu vou até ler, para que os irmãos possam realmente se inteirar dentro da leitura. Diz-nos a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados a Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhes, porém, Jesus: mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metredas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? O que aprendemos na palavra desta tarde é que o vinho, ele não pode acabar no casamento. Porque se o vinho acabar no casamento, acaba-se a alegria do casamento. Acaba-se a festa. Pois vemos aí literalmente um casamento onde o vinho acabou. E na cultura judaica, acabar o vinho em um casamento seria a maior vergonha de toda a história. Aquele noivo estava preocupado, a mãe de Jesus estava preocupada, os mestres-sala estavam preocupados. Mas Jesus, estando ali naquele casamento, imediatamente ele ordena que se encha as talhas d'água. E quando as talhas d'água são cheias, ele os transforma em vinho. E o melhor vinho, a ponto do mestre-sala ficar assustado e dizer ao noivo que costumam se dar o bom vinho e quando os convidados estão bêbados, dá-se o inferior. Mas naquele casamento havia sido feito ao contrário. O vinho, por último, era o melhor. O que isso nos mostra é que o casamento que Jesus está, as coisas melhor ficam para o final. Então, se o seu casamento tem acabado o vinho, eu quero convidar você nesta tarde a chamar Jesus para a sua festa. Porque a sorte deste marido, dessa esposa, foi que Jesus tinha sido convidado para esse casamento. Convide Jesus para o seu casamento nesta tarde. E se o seu casamento tem virado uma água, se o seu casamento tem perdido o sabor de vinho, de alegria, de afeto, de carinho, de entendimento de um para com o outro, de amor de um para com o outro, de respeito de um para com o outro, eu quero vos dizer que Jesus, que transformou
aquela água em vinho naquele casamento é o mesmo que pode transformar esta água do seu casamento em vinho. Ou seja, ele vai trazer alegria para o seu casamento de novo. Ele vai trazer regozijo para o seu casamento novamente. Ele vai trazer esperança para o seu casamento novamente. Ele vai fazer com que, com o vinho novo, você possa entender a sua esposa. Você possa amar a sua esposa. Você possa desejar a sua esposa afetuosamente e sexualmente como antes, quando vocês ainda estavam na lua de mel. Ou vice-versa. Se a esposa não sente mais aquela paixão, aquele fogo devorador que ela sentia pelo seu esposo na lua de mel, com o vinho renovado no seu casamento, você vai sentir esse mesmo desejo. Você vai sentir essa mesma paixão, esse mesmo amor, esse mesmo respeito pelo seu esposo que você tinha na lua de mel. Mas para isso, nós aprendemos nesta tarde que Jesus, ele tem que estar no casamento. Porque quando houver o problema, quando houver uma dificuldade, Jesus está lá para fazer esta água virar vinho. Porque imagina se esse noivo com essa noiva tivesse esquecido de convidar Jesus para o seu casamento. Imagina a tragédia que aconteceria naquele casamento. Aquele noivo, aquela noiva ficariam falados para todo sempre. Era inaceitável na cultura judaica que se acabasse o vinho do casamento. Era inaceitável que durante a festa não houvesse vinho para os convidados. Jesus salvou aquele casamento. Jesus salvou aquele noivo. Jesus salvou aquela noiva. Jesus salvou aquela família. Jesus salvou a dignidade daquele homem e daquela mulher. E é o mesmo que ele quer fazer no seu casamento. Ele não quer que seu casamento pereça. Ele não quer que seu casamento vire uma água. Ele quer que no seu casamento tenha vinho, tenha alegria, tenha paixão, tenha tesão de um pelo outro. Que tenha compreensão de um para com o outro. As pessoas precisam ver o vinho no seu casamento, a alegria no seu casamento. Você tem que ser exemplo para outras mulheres. Você tem que ser exemplo para os outros maridos. E se o vinho acabar, com certeza acaba esse exemplo, acaba esta alegria, acaba esse amor, acaba esse desejo sexual. Infelizmente, muitos casamentos hoje passam por crises. E as maiores crises que acontecem no casamento, 99% tem a ver com a relação sexual. Muitos casamentos se acabam em divórcio, muitos casamentos se findam exatamente por falta do entendimento sobre a relação sexual do casal. Porque o casal já não compreende mais um ou outro, o casal já não cumpre mais com o dever de um ao outro, como diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 5, que a mulher não tem poder mais sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, que o marido não tem poder mais sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher, ou seja, nenhum dos dois pode defraudar um ao outro, nenhum dos dois pode negar o ato sexual um ao outro, a não ser que estejam de pleno acordo, a não ser que estejam combinados entre si, e para oração, para consagrar as suas vidas. E como diz Paulo, mas isso não deve prolongar, para que Satanás não vos tente na carne. Então, se o vinho do seu casamento acabou, eu quero dizer que hoje é dia de renovar este vinho no seu casamento. Hoje é dia de botar alegria nesse seu casamento. Hoje é dia de pôr fogo nessa seara. Hoje é dia de voltar à lua de mel no seu casamento. Basta que Jesus esteja no seu casamento. Basta que Jesus esteja na sua casa, na sua vida. E você não passará vergonha. Se Jesus estiver,
ainda que ele tenha feito com que seu casamento já tenha virado água, ele pode transformar. Mas você tem que fazer tudo quanto ele vos mandar, como disse Maria. E como fez os mestres Sara, obedecer. Trazer as talhas d'água. Porque a transformação de vinho é com ele. A transformação de alegria no seu casamento é com ele. Você não pode deixar o seu casamento virar uma mala sem alça. Como diz um dos títulos do livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Não deixe o seu casamento virar uma mala sem alça. Porque se tem uma coisa ruim, é um casamento igual a uma mala sem alça. Para você carregar. Para você levar à frente. Para você continuar com ele. Você já tentou carregar uma mala sem alça por uma distância grande? Para você ver como é difícil? E quando o casamento é uma mala sem alça, é exatamente o que acontece. Fica difícil de carregar. Porque não tem aonde pegar, não tem aonde segurar. Mas eu quero profetizar sobre a sua casa. Eu quero profetizar sobre o seu casamento. Eu quero profetizar sobre o seu relacionamento conjugal com o seu esposo, com a sua esposa. A renovação, o desejo, a lua de mel novamente. E se você não teve quando casou, vai ter agora. Porque Jesus está transformando a água do seu casamento em vinho. Jesus está trazendo a solução para o seu casamento. Jesus está trazendo a solução para a sua vida amorosa. Porque esse compromisso que você assumiu, ele não pode ser desfeito. A palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor ajuntou não separe o homem. Então você tem que continuar desejando o seu esposo, amando e respeitando o seu esposo. Você tem que continuar desejando a sua esposa, amando e respeitando ela. Dando a ela honra como vaso mais fraco, como diz o apóstolo Pedro. Sim. Coabitando com ela com entendimento e sabedoria, para que as vossas orações não sejam impedidas. Porque quando o homem não cumpre com o papel dele, principalmente na relação sexual, Deus deixa de ouvir até mesmo as suas orações. Não é o pastor Paulo que está falando, é a Bíblia, a palavra de Deus. Se você quer que Deus continue te ouvindo, trate a sua esposa com carinho. Se você quer um homem dedicado, um homem que te honra, um homem que te ama, trate ele como cabeça da sua casa, como aquele que Deus colocou para administrar o seu lar. Quando falamos cabeça, não estamos falando em mandão, não estamos falando em chefe da casa, não. Estamos falando em termos de autoridade e respeito. Porque Deus foi muito sábio quando ele criou o homem e depois criou a mulher. A Bíblia diz que Deus colocou um sono profundo em Adão e fez uma cirurgia tirando uma das costelas de Adão para formar Eva. E a costela, ela fica próxima ao coração. O que isso quer dizer? Ela tem que ser amada. Não foi tirado da cabeça para não ser cabeça, mas não foi tirada do pé para ser pisada também. Então, quando os dois compreendem esse mistério, quando dois compreendem o que é o amor, o que é o respeito, o que é o carinho, o que é a dedicação, o que é o zelo, o que é a paixão de um para com o outro, as coisas começam a entrar no eixo. E como eu disse no começo, se esse casamento estava como uma água, ele será transformado em vinho neste momento. Eu quero orar por você, pelo seu lar, pela sua casa, pela sua esposa, pelo seu esposo, neste momento. Senhor Pai, amado Deus, querido, quero pedir ao Senhor que entre neste lar, nesta casa, e se esse casamento estava sem sentido, sem graça, se esse casamento estava sem alegria, se esse casamento tinha virado uma água,
Eu quero convidar o Senhor para entrar nestas casas. Quero convidar o Senhor para entrar nesses lares. Quero convidar o Senhor para entrar na intimidade desse casal, no lar, no seu leito, na sua cama, na sua convivência. E quero convidar que o Senhor transforme esta água em vinho novamente. Que o Senhor transforme esse casamento em alegria novamente, em paixão de um para com o outro, em respeito de um para com o outro, em amor de um para com o outro. No nome do Senhor Jesus, eu quero declarar vitória sobre esse lar. E não haverá mais motivo de briga, de ciúme, de contenda, de divórcio, de traição, porque o Senhor estará nesse casamento, o Senhor estará nessa casa. Esta água virará vinho. É o que eu profetizo para cada casamento, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Mais um vídeo do lar abençoado, da casa abençoada, da família abençoada, do casamento abençoado. Ao seu coração, um grande beijo e um grande abraço. Deus abençoe.